a gente tem que se organizar, e nessa hora a gente vê a importância, né, de uma associação coletiva. Mas acho que precede isso uma outra brecha, uma enorme brecha, uma brecha chamada vida. A vida que tem que ser trazida para dentro da sala de aula. A sala de aula tem que ser viva. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito, até porque fui eu que inventei, né? Que não tem outra maneira de você colocar uma borboleta dentro de uma caixa senão matando ela antes. Então, boa parte do conhecimento com que a gente lida é vida que foi liofilizada, transformada em pó, que foi morta e colocada numa caixa e classificada para ser melhor analisada. Mas analisar o quê? Se ela está morta, eu tenho que analisar a borboleta voando. É por isso que ela é interessante. E a sala de aula é um espaço, né, que o professor é oprimido, mas ele oprime. Ele oprime de várias maneiras. Eu, por exemplo, não entendi por que a música, por que o samba e outras músicas, não tem não só o samba, a ópera. Gente, Puccini, La Boheme, quando morreu Puccini, era como se tivesse morrido, não morreu ainda, mas Maradona, Pelé, um negócio assim, entendeu? A Itália toda parou, todo mundo gostava de Puccini. E da manina, ce la face riscaldar, cercar que giova, a luio non si trova. Pô, eu cara lá de noite, eu sei que eu canto mal pra cacete, não tem problema. É um estudante de noite, né? Está lá onde ele mora, na pensão, procurando uma chave que caiu, uma prostituta, que dizem que é a mais velha profissão do mundo, mas não é, vou defender aqui que não é. A mais velha profissão do mundo é de professor, depois eu provo, né? E ele procurando a chave junto com ela, ele esbarra na mão dela, a mão dela está gelada, claro, ela está tuberculosa, é um amor impossível. E ele fala, mas que mão fria, é preciso esquentá-la. Isso não é cultura erudita. Gente, isso aí é que hoje em dia se chama pegação, paquera, tá lá, né? Poxa, esbarrou a mão, mas aí dá uma cantada horrorosa. Não, pelo menos hoje é uma noite de lua e tal. Eu falo para ela, não, você quer saber quem eu sou? Eu sou um poeta, o que eu faço? Eu escrevo. Gente, isso aí tem que ser em todos os lugares. Agora, ópera não, ópera é municipal, ópera é para branco, ópera é para gente engravatada. A ópera foi aprisionada. Todas as coisas bacanas que foram inventadas, elas são aprisionadas. Claro, você marca, coloca na caixinha e depois você vende. Então, por exemplo, uma experiência que eu faço muito em sala de aula de liberação, né? A gente tinha um reacionário genial, porque a arte ela é sempre subversiva. Não adianta o artista ser reacionário, se ele for artista mesmo criador, ele vai ser subversivo, mesmo que ele não queira. O Nelson Rodrigues queria ser reacionário, mas ele era subversivo. Então ele dizia o seguinte, ele falava do poder liberatório do palavrão. Vou fazer uma experiência aqui, vai durar menos de 30 segundos, vocês vão ver o poder que ela tem. Vocês vão falar comigo quando eu disser 3, uma palavra que tem apenas 2 letras. Ela começa com C e termina com U. Então todo mundo vai falar essa palavra quando eu disser 3. Conto com você. 1, 2, 3. Cu! Sentiram? Deu uma relaxada, o ombro deu uma... Entendeu? Então a sala de aula ela tem que ser isso. A primeira coisa que tem que ter na sala de aula é vida, é encontro de ser humano. Então vamos parar com essa babosa. Também vou perdoar, não vou chutar o balde logo. Não. Você já sabe que não estou mais tomando remédio de identidade amarela, nem cor de rosa, nem porra nenhuma. Então eu estou livre, né, que sou. Né? Tenho minha loucura para correr pelas ruas. Estou até andando de skate, estou tudo machucado. Então assim, é porque eu tenho que ensinar minha filha de 9 anos a andar de skate. É o seguinte, muito papo de professor, todo mundo é professor e todo mundo é aluno. O tempo todo a gente aprende com aquelas pessoas que querem, essas pessoas estão ensinando muita coisa, tá certo? O tempo todo, a vida, o tempo todo é aprendizagem. Delegar a responsabilidade, todos nós somos responsáveis pela educação, a gente educa muito rapidamente. Eu levei minha filha e mais 2 coleguinhas, né? Um menino e uma menina.
Acho que o menino está de olho nela, está paquerando tudo. Mas ela acha que está de olho nele também, seria mais terrível, é triste, o pai. Não, a primeira vez a gente não esquece, mas depois é tudo bem. E aí eu levei eles assim, eles estavam andando de skate, adoraram andar de skate e tal. Eu falei, agora a gente vai ver uma exposição. A gente estava no banco. Exposição é terrível. Eu falei, olha só, eu não falei para andar de skate e não foi legal, agora confia em mim que a exposição vai ser legal. E a gente chegou numa exposição que se chama Geração 65, que está no banco, que eu recomendo, para criança de graça, né? Vocês pagam, podem levar umas 10 crianças, eles não são professores, não querem ser professores, então cuida de 10 crianças lá no banco, eu quero ver. Bom, e aí o que tem nessa exposição? São os artistas que em plena ditadura militar, não pode haver período mais terrível da história do Brasil, embora a história do Brasil seja uma sucessão de períodos terríveis, como a gente está vendo. Eles, com a arte, conseguiram subverter. Aí um menino que está paquerando minha filha, que é uma gracinha de menino, super legal, ele chegou diante de um quadro, né? O quadro totalmente tinha uma coisa preta assim na frente, e você puxava uma cordinha e levantava. Quando você puxava, tinha assim as admiráveis cores vermelho e preto, né? Tinha uma notícia de jornal que o Hélio Oiticica modificou falando da repressão, e basicamente eram fotos de policiais batendo em estudantes, reprimindo. E aí eu perguntei a ele, por que ele colocou, o Hélio Oiticica, ele colocou esse pano preto na frente da notícia? Aí ele ficou pensando, não sei e tal, Falei, olha, porque o que ele queria denunciar era que a repressão maior de todas era a censura. Então, aquele pano preto era a censura. Ele censurava a repressão que eles estavam cometendo. Essa explicação para um menino de 8 anos, que dura mais ou menos 30 segundos, pode ser em cima para a vida dele inteira. O tempo todo a gente está aprendendo. Meu pai era professor, né? Foi professor universitário, só que de veterinário. E eu ficava esperando, bom, quando eu passei com 24 anos e 3 semanas, eu pensei que meu pai ia me dar, meu pai era um cara genial, pensei que ele fosse me dar altos toques de como ser professor, e aí ele me decepcionou completamente. Ele chegou e falou para mim, olha meu filho, a coisa mais importante que tem você em sala de aula é você aprender o nome dos seus alunos. Eu falei, e você chamar os seus alunos pelo nome que eles quiserem. Se ele for Luiz Cláudio, você chama ele, pergunta se você gosta de ser chamado Luiz Cláudio, Luiz, Claudão, Lulu, enfim, o que você quiser eu chamo. Eu tive um aluno que se chamava Stalin Che Guevara. E por incrível que pareça, ele preferiu ser chamado de Stalin. Eu acho que Che Guevara era muita responsa para ele, né? Não dá. O pessoal se decepcionar, chegava lá, não era aquela coisa toda. Então Stalin, pô, até que um cara legal, apesar do nome. Depois é que eu fui entender a genialidade do meu pai, porque ele falou a coisa mais importante que tem. Se você não souber o nome do seu aluno, isso é um 0,000 da aula. Saber o nome do aluno é reconhecer o nome do ser humano. Tudo começa daí. Dizer para esse outro ser humano, você tem um nome que foi dado pelo seu pai e pela sua mãe, mas como é que você gosta de ser chamado? Meu pai era um gênio, porque ele não precisava dizer mais nada. Tudo começa simplesmente daí, desse respeito e dessa vontade de dialogar com outro ser humano. Então também não vamos ficar com muita baboseira de professor, eu sou professor isso, professor aquilo. Gente, todo mundo é professor, todo mundo é aluno. Eu acabei de falar de um aluno que me ensinou, queria me ensinar que o candomblé era parecido com os deuses gregos, e eu, né, numa versão anterior, versão 2.4, agora estou na versão 5.4, eu achei que não, porque imagina, meus deuses gregos, e era preconceito racial, preconceito contra a cultura popular. Então, essas dicotomias professor-aluno, elas precisam ser quebradas. Claro, a pessoa que leva esse nome, professor, ela precisa chegar em sala de aula preparada para ser um maestro de uma orquestra polifônica. Então, a sala de aula, professores, em sua maioria, são muito repressores, são muito narcisistas, prendem demais a bola, não soltam a bola, não deixam o aluno falar, não é? E aí o que o aluno faz? Ele se torna professor para fazer a mesma coisa. É um eterno trote. A nossa sala de aula precisa ser invadida pela vida. A gente precisa dar aula na rua, a gente precisa dar aula na praça, a gente precisa dar aula, sobretudo, com arte. A arte é a maior brecha que pode haver. Que só a arte pega e faz tudo de cabeça para baixo. Aí essas crianças começaram a vestir as capas, né, os parangolés do Hélio Oiticica, eles ficaram 40 minutos se divertindo lá. Aí no final, eu também sacaneei. Aí,
É legal ou não é? Agora nós vamos embora, não vou ficar mais tempo não. Né? Então, quando eu chamar para uma outra exposição, qual é o grande princípio? O que está ausente da sala de aula? Né? Porque quando o professor canta ópera na sala de aula, o aluno fala, pô, esse cara é maluco, então vale tudo, eu também vou falar. Por que vocês, vocês não são mais alunos, vocês sabiam disso? Que ninguém ali mais é aluno? Vocês não são alunos. Aluno é lá no ensino médio, vocês são profissionais em formação. Por que tem que ter medo de chegar aqui e falar no microfone? Você é um profissional de formação, ninguém falou besteira nenhuma. Mas por que vocês têm medo? Vocês têm trauma. Vocês têm trauma dessa figura do professor. Então tem que desconstruir também essa figura do professor. Professor não porra nenhuma. Quantas vezes perguntaram coisas que eu não sabia nada? E quantas foram as poucas vezes que eu tive coragem de dizer, eu não sei, vou ter que estudar. Quantas vezes eu vejo cair na armadilha e dizer, não, bem, isso não é assim, a questão está mal colocada, não é? Então, quantas vezes a gente não cai na armadilha do poder? Dizer, essa mesa aqui é sensacional, maravilhosa, os colegas tinham muita coisa a dizer, eu não tinha nada a dizer, mas o fundamental é isso. O pensamento não pode ter barreira, não pode ter coisa sagrada. Nem esse negócio de professor, que quer saber, é um saco. Obrigado. Na medida do possível. Foi difícil agora. Então, a gente tentar contribuir depois da boas contribuições do Marcos que faz falta numa sala de professores. Algum colega perguntou como é que os professores lá na escola pública veem a escola sem partido, projeto. Primeiro parênteses, eu prefiro chamar um projeto, os projetos, que é mais de um, inclusive, de escola com mordaça, ou escola com repressão, porque a maior parte dos projetos sequer menciona os partidos políticos. E entra na discussão dos conteúdos pedagógicos e o que pode ser ensinado em sala de aula. O escola sem partido é só uma cortina de fumaça para chamar atenção e polarizar o debate. Não sei dizer, posso ser a voz dos profissionais de educação do Rio de Janeiro, ser taxativo e apresentar uma avaliação. Eu tenho a impressão de que tem muito desconhecimento sobre o assunto, inclusive por causa da polarização política que nós vivemos no país hoje. A categoria da qual eu faço parte foi um sujeito social fundamental para levar ao poder a maior parte dos governantes que estão hoje governando o nosso país, a começar pelo governo federal. Então vocês podem imaginar a confusão ideológica que vive hoje a nossa categoria. Eu entrei para trabalhar na escola em 2011, eu tenho uma professora que em 2003 ela tinha sido licenciada na escola porque tinha ingressado com um pedido de aposentadoria. Como o governo liderado pelo PT fez a reforma da Previdência em 2003, ela teve que voltar para a sala, o processo já estava em curso, ela estava em licença, ela teve que voltar para a sala de aula e trabalhar mais 10 anos por causa do projeto, depois de já ter trabalhado 25, porque ela entrou na escola com 18 anos de idade com formação de nível médio. Então é muita confusão ideológica e aí é provável que tinha bastante professores que apoiam o projeto. Muito desconhecimento e também fruto dessa confusão política e ideológica que vive o país hoje. Então a informação e a discussão é fundamental. Porque quando você revela a verdadeira natureza dos projetos e vê que sua profissão está em risco, aí talvez a conscientização seja maior. Pergunta se há diferença entre o alunado das escolas, das comunidades e longe das comunidades. Sim. Eu posso responder sim e não. Né? Primeiro que há diferença porque você vai lidar com seres humanos diferentes. Primeiro elemento fundamental. E há diferença também porque qual é a principal, digamos, questão quando você lida com os alunos típicos de uma escola particular de classe média. É o famoso discussão do currículo oculto. O problema não é o que aquela criança estuda ou deixa de estudar na escola. O problema é qual a bagagem cultural e pedagógica ela tem fora da escola.
E essa é a diferença. Porque você vai lidar nas escolas públicas das comunidades com crianças e adolescentes das comunidades, que são primeiramente crianças e adolescentes, mas que vivem, uma boa parte dessas pessoas, uma série de processos de repressão, de exclusão social, ou seja, várias possibilidades que vão interferir na dinâmica da sala de aula, vão invadir os muros da escola, por maiores que sejam os muros que as pessoas têm que levantar, mas são fundamentalmente crianças e adolescentes. Eu lembro uma vez que eu estava discutindo com a professora de história, inclusive, mas eu falando do Marcelinho era um aluno que ela foi tão histórica assim na escola que todo mundo lembra o nome dele até hoje. Ela falou, não aguento mais o Marcelinho, não sei o quê. Aí eu perguntei a Isabel, professora, por que você não aguenta ele? Porque não para quieto, porque ele não deixa dar aula, não me enfrenta, não sei o quê, eu não aguento mais. Não, beleza, realmente é uma situação difícil, mas você percebeu que está se comportando como uma criança? Crianças fazem isso. Você imagina uma criança com 11 anos de idade ficar 4 horas por dia aprisionada na sala de aula. E na sala de aula é quente, diga-se de passagem, pequena. A minha escola em particular sequer tem jardins, então é um negócio bem desumano. E aí é óbvio que ela vai se comportar como uma criança aprisionada. Isso é a primeira percepção que você tem que ter. E depois você vai lidar, que essa criança tem um problema de envolvimento com drogas, uma série de processos de violência ao longo da sua vida e produzir na escola e enfrentar os professores. O problema é que você primeiro apresenta os problemas e não as coisas que são normais de uma criança. E aí você perde completamente a relação de humanidade com os seus alunos. Para resumir, para terminar, que já estourei o tempo já. O Daniel perguntou quais são as brechas. A única brecha que eu vejo é que não tem receita de bolso. De como trabalhar em sala de aula, porque cada sala de aula e cada aluno é uma realidade. O que você tem que ter em vista é o seguinte: você não pode perder as relações de humanidade com os seus alunos, porque você não quer que as pessoas percam a relação de humanidade com você. Parece um ditado popular bobo, mas você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Esse é o primeiro elemento fundamental. E a partir daí você vai elaborar o seu currículo, as suas práticas pedagógicas, porque cada realidade é uma realidade. E vai ter que nadar contra a corrente. O que você não pode fazer é transformar a sua posição em sala de aula num projeto individual. Porque aí ele vai estar a serviço daqueles projetos que eu falei no início, que capturam todas as discussões sobre autonomia pedagógica, inclusive os projetos da questão que trazem essa bagagem das escolas anarquistas, da autonomia, da vivência dos alunos, da autodireção, traz tudo para servir, para reproduzir a escola para o capital, digamos assim. Então, por isso é fundamental essa relação com o indivíduo, o seu projeto individual como professor, com as organizações coletivas, porque senão você vai, em alguma medida, reproduzir a escola que ela está. Para terminar mesmo, assim, como não tem receita de bolo, certa vez eu estava lidando com um problema, eu conseguia elaborar uma prática que tornasse mais prazerosas as aulas de geografia do Rio de Janeiro, para os de 7 anos. Imagina quando você chegar na geografia lá dos blocos da SBD, eu estava lidando a geografia do Rio de Janeiro. E, viver no estado, mesmo assim era difícil. Teve uma hora que eu parei para pensar, falei, gente, eu estava lidando com uma linguagem que não tinha nada a ver com o que aquelas crianças viviam no dia a dia. E aí, para discutir a realidade das desigualdades sociais do Rio de Janeiro, eu recorri ao funk. Não tem letra melhor para discutir geografia do Rio de Janeiro como uma das músicas do Leonardo, chamada Interesse dos Bailes. Eu acho fantástico. Porque ela começa, só para vocês terem uma noção do que é muito isso, ela começa assim, né? No Rio tem no lado de futebol, aí parênteses, explica lá a trajetória do que é mulato e tal, fazer essa discussão. O Rio tem no lado de futebol, tem cerveja, chope gelado, muita praia, muito sol, tem muito samba fla-flu do Maracanã, mas também tem muito samba, muito funk rolando até de manhã. Foi a melhor aula de geografia do Rio de Janeiro que eu pude dar no tempo que eu tive em sala de aula. Porque partia daquilo que eles ouviam, daquilo que eles gostavam e trazia a vida para dentro da escola. É isso, gente. Obrigado.
Obrigado mais uma vez. Júlia. Rapidamente. Primeiro eu queria agradecer ao professor e a Marisa que está comigo. Porque se a gente está falando que a gente precisa ter um projeto coletivo, um projeto educacional, qual é o nosso projeto de UERJ? Qual é o nosso projeto de licenciatura da UERJ? Qual é o nosso projeto de universidade pública? Qual é o nosso projeto curricular para a escola? E que projeto curricular não é matemática de crédito, né? Joga para lá, não é isso. Qual é o nosso projeto? Qual é o nosso projeto de vida? Qual é o nosso projeto de professor? São essas coisas. E como é que a gente vai ter esse projeto coletivo no momento em que a gente está fazendo uma mesa sobre isso? E olha só, tivemos dois, vai ser dois. Então, só para ressaltar as resistências de estar aqui para a gente conversar, e a Marisa também. Essa presença, a importância da gente estar nessa presença. Quando a gente vai falar que tipo de educação a gente vai ter, e aí a gente optou por aquela que fala que tem um ser humano e que eu vou despertar todas essas forças, e você vê a dificuldade de vir aqui na frente e falar, e é mesmo, é terrível, é difícil mesmo. E aí você vai vendo o quanto que cada uma dessas vezes vem e fala muito, né? Mas você vai vendo o quanto que muda e quanto desabrocha. Esse é o método que a gente vai ter que assumir em nossa sala de aula. Porque aquele bando de alunos que vão estar na frente de você não é só uma parte de olhos e um número. Tem nome. Bom, o nome agora ferrou, né? Quem sabe que ainda foi um aluno com uma atividade enorme. Não ferrou. Mesmo no dia eu cheguei no Rio de Janeiro, caracas, a minha vida mudou completamente. Eu tive que decorar por uma questão de alguns meses. Sei lá, eu já fiz uns cálculos, mais de 500 nomes. É muita coisa. Mas enfim, é essa capacidade que a gente vai ter de vibrar quando o outro se renova. Se a gente vai falar de movimento na educação, é disso que a gente não conseguia falar, a gente conseguiu na frente e falou. E aí onde está essa vida que você está dizendo? A vida ela vai estar na sala de aula, no método que a gente vai trabalhar, quando você é capaz de vibrar por essas conquistas. O Milton vai falar que existe uma diferença entre sonho e projeto. Qual a diferença entre falar de sonho? Para o Milton, sonho é o que você sonha. O sonho é você cantor. Ok. Projeto, na hora que eu vou colocando, bom, bem, então eu vou estudando, eu vou estudar no negócio, eu vou ter que fazer a aula, aí é projeto. A gente vai ter que ter sonho. E a gente vai ter que chegar uma hora que, coletivamente, a gente vai ter projeto. A começar por nós mesmos. Aonde, bom, aí o camarada vai sair desse mesmo, eu vou claro. Aonde estão as brechas no final da vida, eu diria do prazer desta festa. Brincadeira, outro dia, normal, isso é uma brincadeira, não tem coisa mais séria do que brincadeira. Nada mais sério. Outro dia eu estava dando uma aula, hoje ela pensa aquela. E é isso. Ou a gente vai conseguir dar aula com a capacidade de ir, ou a gente matou o que é inerente a essa nossa humanidade. Então é coisa séria. E aí eu vou discordar formalmente do meu colega, eu chamei de Por quê? O nosso grande problema é que a gente. Porque o sistema capitalista tirou o sagrado das nossas. A gente fez o dinheiro sagrado.